Bom dia a todo mundo, bom dia quem está parado aqui, bom dia quem está nos escutando um pouco mais à distância, bom dia também para quem está chegando aqui no aterro, né? Que alegria encontrar vocês aqui. Nossa conversa hoje, né, a gente tem feito esse movimento em diversos cantos do estado do Rio, já estivemos em algumas cidades, aqui no Rio de Janeiro, em alguns bairros também, para falar deste primeiro período do governo do presidente Lula. Nós estamos em 2023 e desde 1º de janeiro de 2023 nós mudamos o presidente do Brasil. Agora o presidente desde 1º de janeiro de 2023 é Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Então nós completamos nesse último dia 31 de maio 5 meses do governo. Então aqui, embora esteja escrito 100 dias, nós estamos falando de 100 dias não, estamos falando de 5 meses de governo do presidente Lula. E queria iniciar para vocês, com vocês, lembrando que nesta nossa aula, a gente vai conversar, eu vou expor um pouquinho e depois a gente estabelece um debate, a gente estabelece uma conversa. Primeiro, eu quero lembrar para vocês qual é o lema, qual é o lema que o governo do presidente Lula escolhe para os próximos 4 anos: união e reconstrução. É bom a gente lembrar que nesse tempo que a gente está vivendo, de tanta polarização, nós precisamos trabalhar para unir o povo brasileiro, para a gente, com aqueles que a gente tem o mínimo de possibilidade de diálogo, porque como dizia Paulo Freire, o diálogo é a melhor saída, o diálogo é ele quem pode resolver as questões que nos impactam, as questões que nos dividem. Então, reconstruir o Brasil a partir disso, a partir da união e reconstrução. Primeiro eu quero lembrar que nós recebemos o país desmantelado. Todo mundo se lembra do que foi o último período que vivemos, desde o golpe de 2016. Nós todos sabemos, por exemplo, que vivemos de 2020 para cá, com o advento da pandemia da Covid-19, onde mais de 700 mil pessoas perderam a sua vida, e muitas delas não precisavam ter perdido suas vidas caso tivéssemos vacinado a nossa população, caso tivéssemos respeito à ciência. Então, o governo do presidente Lula recebe um Estado, um país muito desmantelado, uma crise, um orçamento insuficiente, nós não tínhamos recursos sequer para a gente pagar o que a gente chama de combate à fome, o que a gente denomina agora como Bolsa Família. Aí, o que é que acontece logo no início? Acontece que o Lula dá posse, no dia da sua posse, ele chama, os seus ministérios, ele dá posse ao ministério com uma grande diversidade. E aqui eu queria fazer uma observação, que à frente, quando terminar aqui as minhas planilhas, que eu vou falar dos últimos acontecimentos no Congresso Nacional, lembrar que dos ministérios do presidente Lula, como nunca houve na história do nosso país, nós temos hoje 11 mulheres ministras. 11 ministérios estão nas mãos de mulheres. E alguns ministérios novos, como por exemplo o Ministério da Igualdade Racial, como por exemplo o Ministério dos Povos Indígenas, que estavam desmantelados. Um nunca existiu e o outro estava desmantelado. Então, no primeiro dia do governo do presidente Lula, estabelece-se o que a gente esperava, o que a gente tinha dito durante toda a campanha, que é o fim dos sigilos. Por que o fim dos sigilos? Porque a política, gente, a gente precisa entender, política tem que ter transparência. Política não pode ter sigilo. Eu posso ter sigilo daquilo que é meu pessoal, daquilo que é meu, a minha carteira, as minhas correspondências, a minha conta pessoal, a minha família, o meu lar, isso é meu, isso é inviolável. Mas a atividade política não. A atividade política ela deve ser transparente. Um homem ou uma mulher que se dedicam a uma atividade política tem que entender que a sua vida transforma-se numa vida pública, que os seus atos políticos, eles têm que ser públicos. Então acaba-se aqui o fim dos sigilos que foram provocados pelo governo anterior. E aí, nós temos... Não tem problema, gente, não tem problema, nós não caímos nessas esparrelas, não. A gente sabe muito bem o que foram os 16 milhões e meio de joia vindo da Arábia,
a gente sabe o que foi o orçamento secreto, a gente sabe o que foi os mais de 100 apartamentos comprados com dinheiro vivo pela família Bolsonaro, a gente sabe o que foi a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Então, se alguém passar gritando Lula ladrão, não tem problema não, porque a sua voz vai se perder no vento e o povo já está sabendo que a vida está ficando diferente. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Depois, a gente aprova, é bom a gente lembrar da força do presidente Lula. Ainda antes de tomar posse, o presidente Lula aprova, com o Congresso passado, uma PEC, que é a chamada PEC da transição, que é a possibilidade de a gente hoje ter feito Bolsa Família. Imagina, nós não tínhamos recurso para nada. O governo passado, para vocês terem uma ideia, para acidentes, como aconteceu, por exemplo, lá em São Sebastião, no litoral de São Paulo, como, por exemplo, aconteceu lá em Brumadinho, se aconteceu um acidente desse, o governo federal tinha deixado como orçamento para cuidar disso em torno de 5 milhões de reais. Não dá nem para botar uma escavadeira para funcionar, para vocês terem uma ideia. Então, desrespeito total. A PEC da transição foi a possibilidade de a gente mexer no orçamento e dizer: o governo precisa de orçamento para tocar a vida do nosso povo. A reestruturação do governo para o projeto eleito, né? A retirada das estatais da lista de empresas que deveriam ser privatizadas. E aqui eu quero fazer menção à nossa Eletrobras. Para vocês terem uma ideia, cada um de nós pode olhar o que foi o aumento da conta de energia lá que chega na nossa casa todo mês, depois que a Eletrobras foi privatizada. Olha que privatização mais sem noção, que privatização mais irreal, que privatização mais fora da legalidade. O governo brasileiro tem 43% das ações da Eletrobras, depois dela privatizada. A Eletrobras privatizada, 43% das suas ações são do governo brasileiro. E sabe com quanto que o governo brasileiro vota? O direito de voto é apenas de 10%. Essa foi a privatização feita pelo governo anterior. Então, tiramos as estatais da lista das privatizações. Depois, o combate à fome e à miséria. Todo mundo se lembra, quando Lula assume o governo em 2003, ele diz assim: o maior sonho da minha vida é que o brasileiro e a brasileira comam 3 vezes ao dia. Se ao final do meu governo as pessoas tiverem se alimentado, tomado café da manhã, almoçado e jantado, eu terei cumprido a missão da minha vida. Falou em 2003 que o governo tinha pego o governo vindo de Fernando Henrique Cardoso. O Brasil passava por um processo de fome. Imagina o que Lula tem que fazer agora, depois que a gente encontra um país com 33 milhões de pessoas passando fome no país, 117 milhões de brasileiros com insegurança alimentar. Então, o combate à fome é a grande marca do governo do presidente Lula. Imagine que no dia 1º de janeiro de 2019, quando o ex-presidente da República assumiu, ele acabou com o CONSEA, ele revogou o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. O que foi o resultado dessa extinção? O resultado da extinção é que nós temos hoje 30 milhões, recebemos o governo com 33 milhões de pessoas passando fome. Qual é o primeiro gesto de Lula? Logo no dia 3 de janeiro, restabelecer o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, para que a gente combata a fome e para que tiremos o Brasil novamente do mapa da fome. O Bolsa Família, então, começa a ser pago. Eu votei agora no Congresso Nacional, na semana passada, a medida provisória do Bolsa Família. A medida provisória do Bolsa Família, que foi aprovada com muito custo. Eu vou falar sobre isso no final, depois que terminar minhas planilhas. O Bolsa Família, né, a medida provisória, ela diz assim: as pessoas, né, que estão caracterizadas aí abaixo da linha da fome, da miséria, receberão o Bolsa Família, R$600 por família, mais R$150 por cada criança até 6 anos e mais R$50 as crianças de 7 a 18 anos. Para a gente garantir que as famílias não vão passar fome, para a gente garantir que o direito das pessoas à alimentação saudável aconteça. Restabeleceu o CONSEA, reajustou a merenda escolar em até 39%. A merenda escolar, nós tínhamos uma merenda escolar que era menos de R$1 por criança nas escolas públicas.
Então, todos esses movimentos. Aquisição de alimentos, que é o que a gente chama de PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. E também o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. O trabalhador, né, o pequeno agricultor, ele produz e a escola compra. O município compra para quê? Para que a alimentação seja uma alimentação saudável, sem agrotóxicos. E aí você mobiliza toda uma cadeia. Quem planta, vende, e quem compra para as escolas, a alimentação que chega na vida das crianças é mais saudável. Então, depois eu quero falar sobre a questão da saúde. E aí, o presidente Lula libera 600 milhões destinado à realização de cirurgias no SUS. Eu queria pedir a vocês que deixassem para cá o cidadão, que ele tem todo o direito, embora não tenha direito de atrapalhar a gente, que a gente não está atrapalhando ele. Mas ele só fique tranquilo, não vamos dar ouvidos, tá, gente? Então, assim, o Lula libera 600 milhões destinados à realização de cirurgia do SUS. O Brasil recebe as primeiras 1.800.000 doses de vacinas. Imagina que o governo anterior dizia para o povo que não era para vacinar. O governo anterior, o presidente que fugiu do Brasil em 29 de dezembro, que foi para os Estados Unidos, ele brincava, ele dizia, o presidente do Brasil que terminou seus dias fugindo dos Estados Unidos, o que ele dizia? Dizia assim, eu não sou coveiro, não tem nada a ver com isso. E imitava uma pessoa perdendo ar quando teve aquela crise de oxigênio no Amazonas. Então, olha só, 1.800.000 doses de vacina infantil da Pfizer para as crianças. E agora até as crianças de 18 anos, a partir de 18 anos, adolescentes jovens, já podem tomar a vacina bivalente. Então, um avanço na saúde. Depois o presidente Lula recria o programa Mais Médicos. E o programa Mais Médicos é um programa revolucionário. Sabe por quê? Porque muitos médicos brasileiros, é claro que tem suas exceções, mas muitos médicos brasileiros não estão dispostos a ir para o interior do Brasil. Não estão dispostos a ir para o Vale do Jequitinhonha, a ir para o Amazonas, para o Acre, para Rondônia, para Roraima, aliás, nem mesmo para a periferia do Rio de Janeiro, para a nossa Baixada Fluminense, Belfor Roxo, São João do Meriti, etc. Então, o que acontece? Acontece que o programa Mais Médicos, estabelecido no novo governo do presidente Lula, tem algumas etapas. Primeiro, ele é exclusivamente, escutem isso, exclusivamente para médicos brasileiros. Quando terminar o tempo que os médicos brasileiros não quiserem dizer assim, nós não queremos mais, não tem mais nenhum médico brasileiro, aí abre-se, Gitman, para médicos brasileiros formados no exterior. Aí fica um tempo esperando. Aí quando termina, não tem mais nenhum. Aí nós vamos abrir para médicos estrangeiros. Sabe por quê? Porque saúde não pode ter reserva de mercado. Não pode ter reserva de mercado. Você não pode decidir que você estuda numa escola pública, numa universidade pública, ou que você tenha condições de pagar uma universidade de medicina, e depois você apenas querer trabalhar na Zona Sul do Rio de Janeiro. Você pode até querer trabalhar na Zona Sul do Rio de Janeiro, não tem problema, mas você não pode impedir o governo de colocar médicos nos subúrbios, nos recantos e nas regiões mais distintas do país. Porque todo brasileiro, de acordo com a nossa Constituição, tem direitos iguais e tem direito à saúde. Depois, a gente tem sancionada a lei que reconhece os agentes comunitários de saúde e de controle de endemias no SUS. E, para além disso, a gente tem, não está aqui ainda, não sei se tem alguma enfermeira ou enfermeiro aqui, a gente tem a lei do piso da enfermagem. A lei do piso da enfermagem, que é uma lei que garante e que diz assim, não é que obriga os municípios a pagar o salário, o piso da enfermagem. Para além de dizer isso, o governo injetou 7 bilhões de reais para municípios e estados terem condições de pagar o piso da enfermagem. Aliás, uma salva de palmas para essas mulheres, enfermeiras e enfermeiros, que foram as mulheres e os homens do cuidado, de modo particular, na época da pandemia. A questão do trabalho, a retomada da política do salário mínimo. O salário mínimo, que agora está em 1.320, se ele não tivesse sido mudado lá quando o Temer assume o modo de calcular, o salário mínimo hoje seria R$ 2.300. Ele não é por quê? Porque mudaram a fórmula de cálculo. E aí, durante
Todos os anos do governo passado, do governo daquele presidente que fugiu para os Estados Unidos em 29 de dezembro, não teve R$1 de aumento para o salário mínimo. Não teve nenhum ganho real no aumento do salário mínimo. Então houve uma mudança. Recriado o programa Procatador, Bolsa Atleta, recorde no resgate de vítimas do trabalho escravo. O trabalho escravo, tem gente que acha assim, eu estou no Rio de Janeiro, aqui não tem trabalho escravo. Trabalho escravo é só na carvoaria, trabalho escravo é só na cana-de-açúcar. Não, aqui no Rio de Janeiro também tem trabalho escravo doméstico, trabalho escravo na construção civil, trabalho escravo nos restaurantes, trabalho escravo nos trabalhadores de aplicativo, tem muito trabalho escravo. Então, só nos primeiros 3 meses de governo do presidente Lula, foram resgatados 918 trabalhadores em situação de trabalho escravo. Eu não falei análogo, falei trabalho escravo. Então, é uma luta muito grande. A educação e a pesquisa e a tecnologia, né? O piso do magistério. A gente está na luta aqui, ó. Eu estou aqui com um adesivo, não sei se vocês estão vendo, olha. Aqui, olha. Governador, pague o piso nacional do magistério. Pague o piso nacional do magistério. O Estado do Rio de Janeiro não paga o piso nacional do magistério. O Estado do Rio de Janeiro paga a um professor R$25 por hora aula. R$25 por hora aula. Então, a gente tem uma mudança, o piso do magistério, reajuste em 15%, a retomada do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a revisão do novo ensino médio. E, aliás, eu quero convidar vocês, no dia 19 de junho, é uma segunda-feira, eu sei que é difícil para quem está na lida do trabalho, mas quem tiver condições, vou ter o prazer de recebê-los. A Câmara Federal vai fazer sua primeira audiência pública, a meu pedido, aqui no centro do Rio de Janeiro, para a gente discutir os impactos do novo ensino médio na vida de profissionais da educação, professoras e professores, no dia 19 de junho, às 14 horas, na Câmara Municipal, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Mas é uma audiência pública da Câmara Federal, a pedido do nosso mandato. Viu, André? Lembrando disso, tá? Fala lá com seus colegas professores. Aumento de 25% nas bolsas de pesquisa, revogação do decreto que segrega alunos com deficiência. Na área da cultura, é bom a gente lembrar, não é? Quando Dilma foi deposta, em 2016, a primeira medida do Michel Temer foi acabar com o Ministério da Cultura. Acabou com o Ministério da Cultura, e aí houve uma briga muito grande da sociedade, do movimento cultural, e aí o Ministério da Cultura voltou. Mas o ex-presidente da República, aquele que eu denomino o inominável, e que aquele mesmo que vocês sabem, ele, no primeiro dia de governo, ele acabou com o Ministério da Cultura. E não voltou atrás. Nós ficamos 4 anos sem Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura volta com Lula e com Margarete Menezes. Volta o Ministério da Cultura, comandado por uma mulher negra da Bahia, chamada Margarete Menezes, uma artista. Lula assina o decreto com novos parâmetros de fomento à atividade cultural, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, empossado o Conselho Nacional de Política Cultural. O MINC lança o maior edital literário do país para mulheres, e homenageia Carolina Maria de Jesus. Premiadas serão 40 obras. Então é a luta do governo para restabelecer o Ministério da Cultura. Então nós temos aqui, na questão do meio ambiente, a gente tem a retomada do Fundo da Amazônia. No primeiro dia do governo do presidente Lula, o chanceler da Alemanha, autoridades de outros países disseram: nós vamos investir no Fundo Amazônia. Vamos investir no Fundo Amazônia. Então, o Lula, cada viagem que ele faz, é mais e mais recursos para investimento no Fundo Amazônia. O fundo estava parado desde 2019. Isso é brincadeira. Gente, o meu Botafogo está na liderança, gente. Vamos dar uma salva de palmas pro Botafogo. Entendeu? Dá uma salva de palmas pro meu Botafogo está na liderança. Não? Até a flamenguista bateu palma, que maravilha aí, ó. Isso Depois, não, senhora, o Lula revoga a medida do governo passado que incentivava o garimpo ilegal na Amazônia. Alguém, quem está aqui na minha aula, meus alunos da sala de aula e os que estão no corredor, alguém viu, até os 2 amigos aí, trabalhadores aí do comércio ambulante, ouviram dizer sobre a tragédia dos índios Yanomami. Os índios Yanomami morrendo, à míngua, né, esqueléticos, magérrimos.
famintos. Então, nós temos aqui a revogação da medida do governo anterior que incentivava o garimpo ilegal. Colocação de mercúrio para retirar ouro dos rios, onde moravam os povos indígenas, os povos tradicionais. Então, a gente tem a revogação dessa medida que incentivava o garimpo ilegal. Restabelecimento, combate ao desmatamento na Amazônia. Ô, Gitman, eu me lembrei de uma coisa aqui, que você é do Militante Sem Cena, disse que tem uma história que é assim, tinha um indígena, né, deitado na sua rede, e chegou um colonizador e disse para ele assim, vamos explorar esse rio? Aí o índio disse assim, quero não. Vamos explorar esse rio, vai ser bacana. Não quero não, eu não preciso. Aí o explorador falou assim, mas vamos tirar um ouro daqui. Assim, para que você quer tirar o ouro? Eu quero tirar ouro para vender. E para que vender? Para ter muito dinheiro. Para que ter muito dinheiro? Para ficar rico. E para que ficar rico? O índio perguntou. Para a gente ter uma boa vida. Aí o índio disse assim, mas eu já tenho uma boa vida. Eu já tenho uma boa vida. Então, preservar a nossa biodiversidade, preservar a vida dos nossos indígenas, a vida do nosso povo. Então, a gente tem aqui o restabelecimento do combate ao desmatamento na Amazônia e nos outros biomas, cria a Comissão Interministerial de Prevenção e Combate ao Desmatamento. Então, tem muita movimentação. Ao final, vou falar sobre isso, a tentativa da extrema-direita de acabar com o Ministério do Meio Ambiente, porque o que eles querem mesmo é fazer o que o antigo ministro, que eu também não vou dizer o nome, que também é inominável, que dizia, a gente vai aproveitar que está todo mundo preocupado com a Covid e vamos o quê? Passar boiada. Acabou o negócio de passar boiada. Agora não vai passar boiada mais não. A gente vai proteger o meio ambiente. As pessoas do sexo feminino correspondem a 51% da população brasileira. A violência contra a mulher é algo que, infelizmente, está estruturado na sociedade brasileira. E a gente precisa acabar com isso. E não adianta acabar com isso apenas com discurso aqui no Aterro do Flamengo, ou com discurso em Campo Grande, ou em São Gonçalo, como eu tive essa semana. É preciso acabar com a violência contra as mulheres, com leis rígidas, contra homens que se acham maiores, homens que se acham poderosos, que se acham donos das mulheres. Então, nós temos aqui o projeto de lei que determina, primeiro, eu vou até pular essa primeira aqui, que determina que as nossas delegacias de defesa da mulher, elas também existam durante as noites. Porque uma mulher agredida à meia-noite teria que esperar até 8 horas da manhã, 9 horas da manhã para ir na delegacia fazer uma denúncia. E aí ela tinha 6 horas para desistir. Olha que doido. Desistia, porque repensava, como é que eu vou fazer, eu vou ser perseguida. E uma pessoa agredida naquele momento, ela está agredindo, então ela está motivada. Então a delegacia é aberta a noite inteira, para que as mulheres denunciem a violência, normalmente violência feita pelos seus companheiros. A maior parte das violências contra as mulheres se dá dentro de casa, se dá nos lares, que às vezes se dizem até lares do bem, né? Somos a família do bem, somos a família, né? A família brasileira, a família bacana, e muita agressão entre homens e mulheres, muita mulher agredida. É preciso parar com isso. As mulheres não podem se calar e os homens não têm o direito de agredi-las. O governo do presidente Lula estabeleceu que agora mulheres e homens que cumprem a mesma função, essas mulheres e esses homens têm a mesma remuneração. Se a mulher é gerente e o homem é gerente, o salário é X para a mulher e é X para o homem. Não é X para a mulher e Y para o homem. Se uma mulher é diretora, se ela é diretora no seu departamento e o homem também é diretor, o salário dela é um e o salário do homem tem que ser o mesmo. Não tem que ter diferença e distinção. Depois, o programa Viver Sem Violência, percentual mínimo de 8% de vagas prioritárias para mulheres vítimas de violência, programa Proteção e Promoção à Saúde Menstrual. As pessoas dizem, Raimon, que coisa, né? Ainda tem gente que ainda considera tabu falar de pobreza menstrual. Tem gente que ainda acha tabu, isso não deve ser falado. Por que não deve ser falado? Imagina mulheres, meninas, né, que meninas, adolescentes, começam o ciclo menstrual, às vezes não têm condições de higienizar-se, não tem condições de ter um absorvente, de ter um protetor íntimo, né? Então a gente precisa trabalhar a questão da saúde menstrual, a questão da miséria menstrual, que a gente é direito de toda mulher, e aqui tem um programa estabelecido pelo governo do presidente Lula.
sanciona, então, o funcionamento das delegacias de mulheres às 24 horas. E o Brasil antirracista. A gente vive num país, segundo nos diz o ministro Silvio Almeida, num país estruturalmente racista. Né? O racismo é estrutural no nosso país. Então, combater o racismo é preciso. 56% da população é composta da população negra, de homens e mulheres negros. Lula sanciona a lei que tipifica a injúria racial como crime de racismo. Há mais ou menos uns 40 anos atrás, alguém podia fazer uma injúria racial ou cometer um racismo contra alguém na rua, e aí isso no máximo podia acabar numa briga de rua. Mas hoje não tem lei, há uma lei, racismo é crime, e é crime inafiançável, é preciso dizer isso. E a partir desse ano, do governo do presidente Lula, não só racismo, que às vezes é difícil tipificar, mas injúria, difícil não, que às vezes não querem tipificar, mas injúria racial recebe a mesma penalização. Injúria racial é também um crime de racismo. Então isso é mais um avanço, né? Lula sanciona essa lei. Cria o programa Quilombo Brasil, o Programa Nacional de Ações Afirmativas do Plano Juventude Negra Viva, Grupo de Trabalho para o Enfrentamento do Racismo Religioso, né? O racismo ambiental, o Cais do Valongo aqui no Rio de Janeiro, que teve, por onde passaram 2 milhões de escravos vindos livres de África, 2 milhões de escravos passaram pelo Cais do Valongo, ele que é um patrimônio da humanidade considerado pela Unesco, ali tem um programa de preservação feito pelo programa do governo do presidente Lula também. Democracia e participação popular. Eu sou daqueles que acredita que nenhum de nós pode ficar de fora das discussões políticas. Eu lido durante muito tempo, vocês sabem, com a questão da população em situação de rua. E aprendi com esses homens e mulheres, que não dá para falar deles sem que eles estejam no processo, sem que eles participem da discussão. Então, quando a gente está falando aqui da democracia e participação popular, é para dizer aquilo que o presidente Lula disse no primeiro dia de seu governo: democracia sempre. Desde os atos terroristas do dia 8 de janeiro, e é bom a gente dizer o seguinte, lá em Brasília tem uma CPI do dia 8 de janeiro. Eu não chamo CPI do dia 8 de janeiro, eu chamo CPI do golpe e dos atos terroristas. Esse é o nome, CPI do golpe e dos atos terroristas. Então essa CPI vai colocar à tona aqueles que praticaram os crimes, aqueles que financiaram e aqueles que incentivaram. E tem uma lista enorme. Tem um deputado que estava querendo ser o presidente da comissão, ele foi um dos maiores incentivadores, estava no dia da quebradeira em Brasília, dia 8 de janeiro. Então, não vai ficar bonito para esse povo, não. Depois dos atos terroristas, intervém na segurança pública, e aí ele chama, né, numa unidade, os governadores de todos os estados da estado. Lula cria o Conselho de Participação Social e também atende lá no Congresso Nacional a um projeto de lei que está suspenso, mas que a gente vai voltar com ele, que é o projeto de lei de combate às fake news, para a gente poder parar com o gabinete do ódio, parar com a violência nas nossas redes. Na questão da segurança, é assinado um decreto, né, que fala do controle de armas. Mais controle, mais fiscalização e mais segurança. Eu, nesse pouco tempo que eu estou lá no Congresso, eu tenho para mim muito claramente, a turma chamada bancada da bala, não é bancada da bala apenas porque defende que as pessoas tenham arma, não. É bancada da bala porque são defensores da indústria armamentista. Não nos iludamos. É a defesa da indústria armamentista. Então, o controle de armas no nosso país, é importantíssimo. Nós não podemos virar um país de bang-bang, onde um tira uma arma e outro tira outra arma, e quem for mais rápido acaba levando vantagem. Nós não podemos e não podemos mesmo achar que todo mundo tem que ter uma arma na cintura. O governo brasileiro é responsável por fazer segurança e por isso o Lula restabelece o Programa de Segurança Pública com Cidadania, que na outra época chamava o PRONASSE e que agora está mais aperfeiçoado. Destina verba de 150 milhões a estados e municípios para fortalecer as rondas policiais escolares.
cidadania, é isso? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. É para isso que a gente está aqui. É isso aí, tamo junto, viu? Um abraço para a senhora, viu? Muito obrigado. Cidadania e respeito às pessoas, né? Nós temos uma leitura que nós nunca podemos perder de vista, gente, que a gente precisa mesmo entender que as pessoas brasileiras, o povo brasileiro, ele tem muita capacidade de organizar o seu país e as políticas. E quando os comitês populares de luta, feliz de novo, está aqui hoje, quando os comitês populares de luta, quando a luta contra o desmonte lá do Pão de Açúcar, quando esses diversos grupos se reúnem e dizem assim, a gente vai se posicionar, essa é a luta da cidadania. A luta da cidadania não significa colocar uma bandeira verde e amarela nos ombros e botar uma arma na mão e querer eliminar quem é diferente. Ser cidadão não significa saber cantar o hino nacional. É muito mais do que isso. Ser cidadão, é claro que é bom cantar o hino nacional. É claro que a bandeira verde e amarela é a nossa bandeira. É claro, ninguém está dizendo o contrário. Mas nós precisamos compreender que a nossa verdadeira cidadania é quando a gente luta por aquilo que é direito nosso individual e direito coletivo. Então, volta o programa Minha Casa Minha Vida, aumento da faixa de isenção do imposto de renda, carros-pipa começam a levar água a milhões de pessoas no Nordeste, o governo anuncia o investimento de 120 milhões de obras que estavam paradas, operação emergencial de socorro aos povos de Yanomami. Então são várias ações para discutir a cidadania e o respeito às pessoas. Eu vou falar para vocês sobre o marco fiscal que foi promovido lá pelo ministro Haddad. Hoje, nós temos, desde 2016, o chamado teto de gastos, que é a emenda constitucional 95, aprovada pelo Temer, lembra? A emenda constitucional 95 diz assim, olha, para a educação não tem nada, para a saúde não tem nada, a não ser o que já tinha, não pode aumentar em nada, pode aumentar em nada, esse é o teto de gastos, aqui. O Haddad e nós queríamos, quando fomos candidatos, quando o Lula foi eleito, nós queríamos que o teto de gastos acabasse e que a gente tivesse um copo cheio de água. Isso é recurso para todas as nossas práticas, para todos. Aí o Haddad fez um projeto, o marco fiscal, dizendo que ia acabar com o teto de gastos, que agora o copo estaria cheio. Aí o relator, ligado com a extrema-direita, com o Centrão, foi lá e cortou. Ao invés de ter isso, chegamos nisso. Meio copo. E aí é o seguinte, aquilo é o que a gente tem. Isso aqui é o que a gente quer ter. E isso aqui é o que a gente pode ter na atual configuração do Congresso. Aí você diz assim, ou eu quero tudo ou não quero nada. Você faz assim ou você aceita essa metade? Claro, porque nós não temos correlação de força para ter isso. Percebe? Então hoje, o teto de gastos do Temer, não é mais um teto de gastos sem nada. O teto de gastos do Temer, hoje, ele se transformou nisso. Tem recurso. Então nós vamos poder pagar o Bolsa Família, vamos poder ampliar a Bolsa dos estudantes, vamos poder melhorar a merenda escolar, vamos poder ter mais vacina, vamos poder ampliar o SUS, vamos poder ampliar a educação. Essa, segundo de novo, essa é a nossa possibilidade. Então, no Congresso Nacional, só para exemplificar aqui a pergunta dele, nós não podemos tudo. Mas a gente também, com 136, que não é fácil, a gente também não ficou sem nada. Então, a luta é possível? É possível. Só que a gente vai ter que ir galgando ela devagarinho. E isso que a gente conseguiu é graças a tudo isso que vocês fazem, a luta das ruas. Não tem 1 milhão de pessoas nas ruas. Esquece. Nós não vamos ter 1 milhão de pessoas nas ruas. Esquece. A gente vai ter pequenos grupos, refletindo daqui e dali. A gente vai ter as redes sociais, bombardeando daqui e dali, pressionando daqui e dali. É esse o nosso caminho. Então, hoje, nós temos possibilidade de ter mais recursos para a educação do que a gente tinha, mais recursos para a saúde do que a gente tinha, mais recursos para a assistência social do que a gente tinha. Essa é a nossa luta no Congresso Nacional. Eu quero. Vou te água agora aqui, ó.